Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa quarta-feira, 21 de fevereiro. Daqui a pouquinho o Botafogo entra em campo pela segunda fase da Copa Libertadores, lá na Bolívia, na cidade de Cochabamba, para encarar a equipe do Aurora. Só que, claro, o noticiário botafoguense não para, e é por isso que eu tô aqui, pra gente poder trocar uma ideia sobre o mercado da bola, essa tal busca pelo camisa 10, falar também sobre a possibilidade do número de estrangeiros a serem relacionados por partida no Brasileiro podendo aumentar, e também uma curiosidade sobre a venda de ingressos para esse jogo entre Aurora e Botafogo. Quero mostrar aqui uma foto para vocês super curiosa. Só que antes de mais nada, Fogão, te convido por gentileza a deixar seu like, inscreva-se também aqui no canal e nos ajude a alcançar a marca dos 41 mil inscritos ainda nesse mês de fevereiro. Aproveito o começo do vídeo para te convidar, claro, para o nosso pós-jogo. Assim que terminar a partida, chega mais aqui no Fala Fogão e participa da conversa. Dito isso, vamos em frente. O primeiro ponto que eu quero destacar é a informação do jornalista Leonardo Gimenez, da Rádio Itatiaia, sobre o Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro, que vai decidir se o número de estrangeiros que podem ser relacionados por partida vai aumentar de 7 para 9. Isso, claro, para o Botafogo é muito interessante, mas não é apenas o Botafogo que tem interesse nessa história. Afinal de contas, com o poderio econômico do futebol brasileiro aumentando, o número de estrangeiros que estão chegando aqui para atuar no nosso futebol vem aumentando consideravelmente. Só no Botafogo, a gente tem 8 jogadores estrangeiros. Vai que o Thiago Almada chega por aí. Já chegaremos a 9, pois é jogador estrangeiro pra caramba. Inclusive, seguindo aquela linha que o próprio John Textor, quando chegou aqui em 2022, disse, né? Transformar o Botafogo num destino internacional de atletas, não apenas jogadores brasileiros vestindo a nossa camisa. Não sei se você lembra disso, mas assim que o Textor chegou aqui no Brasil, ele deu uma declaração falando justamente sobre isso. Hoje no Botafogo você tem paraguaio, angolano, você tem uruguaio e vamos ter outras nacionalidades também, gradativamente. Esse rol de nacionalidade vai aumentar no elenco botafoguense. Só que, claro, para isso acontecer, é interessante que o número de estrangeiros a serem relacionados por partida possa aumentar. Nesse conselho técnico, isso vai ser debatido, mas acredito vai acabar sendo aprovado, justamente por conta disso que eu acabei de falar. Vamos acompanhar o desenrolar dessa história. Aproveitando que eu estou falando aqui sobre estrangeiro, claro, vou passar para a nossa próxima pauta, que é o Thiago Almada. Muito foi falado a respeito desse atleta hoje, e o Anderson Mota, inclusive, trouxe uma informação dizendo que o Botafogo está negociando novamente com o atleta, tentando avançar nessa negociação, tentando convencer o jogador e seu staff de que vale a pena vir ao Brasil para depois ir para o futebol europeu. Você sabe que a Eagle Football poderia injetar esse capital, fazer essa contratação, e o atleta então poderia seguir o mesmo caminho pré-estabelecido, digamos assim, para o Luiz Henrique. Porém, existe uma certa resistência, porque o Thiago Almada quer sair da MLS direto para a Europa. O grande ponto para mim nesse momento, Fogão, é o seguinte: se o Botafogo contratar o Thiago Almada, vai ser uma baita contratação, vai agregar demais no nosso elenco. Só que se não tiver nenhuma proposta do futebol europeu, aí sim esse caminho de Brasil, depois Europa, pode fazer mais sentido. Uma outra possibilidade seria, por exemplo, a proposta que vem do futebol europeu ser de uma equipe que não é tão atrativa assim quanto esse caminho de vir ao Brasil, jogar no Botafogo, ficar aqui pelo menos uma temporada e depois partir, no mínimo, para o Lyon. São duas possibilidades que podem, na minha opinião, não é uma informação, na minha opinião, fazer com que o staff do Thiago Almada possa cogitar uma mudança dos Estados Unidos para o futebol brasileiro. É notório que jogar bem no futebol brasileiro abre outras tantas portas na Europa. É diferente quando você joga bem nos Estados Unidos, porque o nível da liga é muito abaixo do que é a Liga Brasileira. Aqui na América do Sul, disparado, a Liga Brasileira é a mais forte. E se comparar Campeonato Brasileiro com MLS, não dá nem para o cheiro, verdade seja dita. Vamos ver o que pode acontecer. A gente sabe que quando o John Textor está envolvido diretamente numa negociação, o homem tem capacidade de convencimento, e sendo o Thiago Almada um atleta que atua nos Estados Unidos, Se com o Luiz Henrique, o Textor foi até a Espanha, apareceu na porta do Luiz Henrique
para conversar com o atleta e sua família, que dirá o Thiago Almada, que já atua e mora nos Estados Unidos. Então, facilita um contato, facilita essas conversas e, de repente, quem sabe, essa possibilidade pode se tornar cada vez mais concreta. Seria simplesmente sensacional o Botafogo conseguir avançar em relação a esse jogador. Agora, por hora, Fogão, por hora, pés no chão, a gente ainda não tem nenhum tipo de confirmação de que, tá avançando, a coisa tá fluindo. Acredito que depende demais mesmo, se tem alguma equipe europeia já conversando com o staff do jogador. Que acredito vai acabar oferecendo o atleta para aquele time, para ver se existe aí alguma possibilidade de passagem direta, digamos assim, sem escalas. Imagino que esse seja o trabalho do staff do Thiago Almada nesse momento. Não apenas escutar aquilo que chega, mas também buscar o encaixe do jogador para o futebol europeu. Vamos aguardar. O último ponto que eu quero destacar nesse vídeo, Fogão, é uma curiosidade. O Pedro Depp, do setor visitante, está lá em Cochabamba, vai acompanhar a partida diretamente do estádio, como de costume, e ele tirou uma foto super interessante, mostrando a venda de ingressos para esse confronto. Essa história de que o Aurora foi para a praça para vender ingresso não é conversa para boi dormir. Tá aí a imagem, ó. Uma barraquinha no estilo Chaves para venda de ingressos para esse confronto. Eu achei simplesmente sensacional. Isso dá o tom de como lá na Bolívia, lá em Cochabamba, os caras estão levando a sério esse confronto contra o Botafogo. Será que a gente vai ter casa cheia? 30 mil torcedores? Será? O estádio cabe 32 mil torcedores. Alguns botafoguenses estarão presentes. Inclusive, um boliviano que torce para o Botafogo desde 1995. Pois é, tem isso também. Tomara que o Botafogo saia vitorioso. Vamos aqui torcer para que o Thiago Nunes, os atletas, façam uma boa partida para a gente poder trazer um resultado muito positivo aqui para o Nilton Santos e sacramentar a nossa classificação para a terceira fase da Copa Libertadores. Por hora é só. Quero saber sua opinião, Fogão. Thiago Almada, vem ou não vem? Se vier, vou ficar muito satisfeito, obviamente. Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião sobre tudo isso. E lembre-se, depois da partida, pós-jogo aqui no canal. Um grande abraço e até daqui a pouco. Vamos, glorioso!